Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ampere. Hoje trazendo um conteúdo todo especial relacionado ao fim do verão, nesse último domingo, do ponto de vista do calendário astronômico, e começo do outono, que deve se estender até pelo menos o dia 21 de junho. Vamos entender quais foram os principais predecessores, os cenários que a gente teve ao longo desse verão e quais as grandes expectativas para o outono? Bom, então vamos lá. A gente começa falando um pouquinho da configuração que a gente teve aqui nessa região do Oceano Pacífico Equatorial. Galera, essa região, pelo padrão de teleconexões que a gente fala, tem uma grande importância para a chuva, não só da América do Sul, mas de todo o globo. E esse ano, pelo segundo ano consecutivo, a gente teve a presença de um fenômeno conhecido na meteorologia como Laninha. O Laninha nada mais é do que essas águas do Oceano Pacífico Equatorial apresentando temperaturas em toda a sua extensão praticamente anomalamente abaixo da média, ou seja, nos últimos 30 anos os estudiosos, a literatura, fizeram ali uma média de temperatura do mar. E esse ano, essa temperatura verificada ficou ligeiramente abaixo desse padrão que geralmente é medido, tá bom? Só que tem um problema. Ano passado a gente também teve isso e esse ano a Laninha esteve presente e o cenário de chuva foi completamente diferente. Então dá um nó na cabeça, né? Principalmente para quem não acompanha o cenário meteorológico com tanta frequência, acaba se perdendo um pouco, porque fala assim, poxa, Laninha costuma trazer mais chuva para as áreas da metade norte do Brasil, principalmente para áreas do Nordeste, e foi o que a gente viu ao longo dessa virada de 2021 para 2022. Mas por que no ano passado a gente não teve esse mesmo cenário tão positivo para algumas áreas do centro-norte do Brasil, para as áreas centrais? Por que foi tão diferente? A gente percebeu, inclusive, esse ano, pessoal, que a gente começou ali a primavera, o nosso período úmido, com uma tensão muito grande, né? Porque apesar dos volumes pluviométricos terem aumentado bastante ao longo desse período úmido, quando a gente começou a estação chuvosa esse ano, a gente tinha um déficit enorme. Lembra que tínhamos risco de racionamento? A Ampere, inclusive, chegou a produzir um relatório para vocês dos riscos de racionamento, o que a gente poderia enfrentar nos meses seguintes, e a chuva veio para melhorar esse cenário. Mas por que será que isso aconteceu agora e não aconteceu no verão passado? Bom, a resposta, pessoal, não está na presença do fenômeno Laninha, não está no Oceano Pacífico Equatorial, mas sim no Oceano Atlântico Tropical. No verão passado, a gente não tinha águas mais aquecidas nessa porção do oceano. A gente tinha águas dentro da temperatura normal. E isso favoreceu para que a gente tivesse menos suporte de umidade para essas chuvas que esse ano foram acima da média. Como vocês acham que isso acontece, por exemplo? O Oceano Atlântico Tropical, tendo mais umidade, mais calor disponível, é um grande fornecedor. Aqui a gente trouxe um mapinha esquemático, né, de água precipitável para vocês verem essas correntes de umidade, esses ventos mais úmidos soprando da faixa equatorial em direção à porção norte do Brasil e depois, logo na sequência, para as áreas centrais. Então, o que acontece? Se você fornece mais umidade, mais calor para a atmosfera, tudo é um processo de feedback. Essas instabilidades alimentam as chuvas na região norte do Brasil, que por sua vez redistribuem essa umidade para as porções centrais. Então uma coisa esteve ligada à outra. E por isso que, bem diferente do ano passado, a gente está terminando esse ano com um cenário hidrológico, né, a energia natural afluente, a umidade do solo, entre áreas da metade norte do Brasil especialmente, com um cenário muito mais tranquilo, muito mais favorável. Inclusive, do ponto de vista energético, né, a gente sabe que para abastecimento da população não é a mesma coisa, mas do ponto de vista energético, os grandes reservatórios que são, né, necessários, aí, que são importantes para garantir a nossa segurança energética, tiveram um desempenho até o momento bastante expressivo, né, e a expectativa é de que eles fechem esse período úmido, comecem a estação mais seca do ano, com um dos maiores valores, né, dos últimos anos aí que a gente acompanha. De qualquer maneira, né, a gente sabe que
os recursos hídricos nesses últimos 10 anos, por conta de uma série de outras oscilações climáticas, tem tido uma variabilidade negativa, tem tido um déficit. Mas esse ano a gente pode pelo menos dizer que a gente fechou um verão anomalamente acima da média, com um cenário muito mais favorável, muito mais tranquilo quando comparado ao ano passado. Bom, e o que será que a gente pode esperar para esse outono de 2022? Será que o fenômeno Laninha vai continuar com a gente? Aqui a gente traz 4 gráficos diferentes de diversos institutos de pesquisa distribuídos pelo globo e a gente pode afirmar, com base nesses cenários previstos por estes diferentes modelos, que sim, o fenômeno Laninha deve continuar influenciando bastante, principalmente este início de outono de 2022. Por exemplo, o gráfico que sai no comecinho de cada mês com a opinião dos especialistas do IRI, quem gosta de acompanhar a parte de clima já deve conhecer bastante sobre esse instituto americano, aponta para a gente que com cerca de 60% de probabilidade, a gente continua sob a influência do fenômeno Laninha pelo menos até o trimestre maio, junho e julho. Já o modelo coreano, misturando toda essa gama de modelos que a gente está mostrando aqui na lista, indica que a gente pode ficar até pelo menos o mês de maio aí sob o limiar de ocorrência do fenômeno Laninha. Mas a gente tem que entender, né, esses vários institutos, é importante a gente juntar. Imagina se a gente pegasse só a previsão, por exemplo, do CFS-V2 da NOAA. A gente ia acreditar que nos próximos meses a Laninha não só ia continuar com a gente, mas ela ia se intensificar. E, na verdade, é importante que a gente junte previsão de vários institutos pelo globo, que tem parametrizações dinâmicas, cada um com sua característica diferente dos modelos, para a gente entender uma coisa. Cada um dos modelos vai trazer um cenário e cabe a nós analisar o que está acontecendo e o que é possível realmente vir pela frente. Nós, meteorologistas da Ampere, estamos contando sim com esse cenário ainda de resfriamento do Pacífico, ou seja, presença do fenômeno Laninha, só que já há indícios que ela está perdendo cada vez mais a intensidade. Então, não é o caso, por exemplo, da gente acreditar 100% no que o modelo americano está falando. A gente prefere ficar com uma média do que os modelos nos mostram. E dando um zoom aqui no modelo europeu, esse MWF, que a gente sabe também que tem muita gente que curte, né, acompanhar as resoluções desse modelo, a gente vê que não é só o Laninha que é um destaque ao longo deste outono do ano de 2022. O Atlântico Tropical, e principalmente o Atlântico Tropical Sul, continuará sendo um grande destaque para a gente. Isso porque a maioria dos institutos de pesquisa aponta que ele ainda vai estar mais aquecido do que o normal. E olhando os mapas de previsão de chuva aqui pelo consenso Ampere, aqui a gente não usa somente um único modelo de previsão. A gente busca fazer a melhor combinação de cenários que o nosso time de meteorologistas acredita ser possível e mais provável para o decorrer da próxima estação. Então, assimilando todos esses dados de modelo, a gente vê o grande impacto que tem falar que essas águas aqui do Oceano Atlântico Tropical vão continuar mais aquecidas para a variável chuva, por exemplo. Notem que os maiores acumulados já é normal da climatologia, tá? Os maiores acumulados já se concentram no extremo norte do Brasil nessa época do ano. Mas este ano, com o Atlântico já mais quente que o normal e persistindo esse aquecimento para os próximos meses, a gente vê que as anomalias de precipitação, ou seja, a precipitação prevista com relação à média climatológica, fica sempre acima da normal para as áreas do extremo norte do país. Isso em um ano de Laninha já é bem característico e esse efeito do Atlântico mais quente deve reforçar ainda mais essa característica que já é intrínseca do fenômeno Laninha. Então, o padrão de circulação geral, somado aqui às características do regime de precipitação, nos indica que os sinais são bastante responsivos ao fenômeno Laninha e também à questão do Atlântico tropical mais aquecido, tá bom? Por outro lado, pessoal, é muito comum nessa época do ano que a chuva vá reduzindo cada vez mais entre áreas centrais do país. Áreas como o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, principalmente entre os meses de maio e junho,
tem um índice pluviométrico que já não ultrapassa a faixa dos 50 e até dos 25 milímetros acumulados para as porções centrais do Brasil. Então, já seguindo o normal da climatologia, a gente sinalizou aqui que essa anomalia, mesmo estando dentro da média para grande parte das áreas centrais, nos meses de maio e junho, é uma anomalia que não faz muita diferença, porque estar dentro da média nessa época do ano significa não ter nenhuma chuva muito significativa, tá bom? E o sul do país? Bom, o sul, ele costuma ter um índice pluviométrico ao longo do ano mais comportado. A gente espera que o sul receba chuva nessa época do ano, sim, e principalmente depois que a gente estiver lá terminando o inverno, entre os meses de agosto, setembro. Mas vamos nos ater a esses próximos meses, abril, maio e junho. O que a gente espera para o sul do Brasil? A gente espera que a chuva seja bastante irregular no tempo e no espaço. O que isso quer dizer? Vamos ter, sim, episódios de chuva no sul. Inclusive, essas chuvas podem ser de forte intensidade, acompanhadas por raios, granizo, pode ter, sim, condição de tempo severo no sul. Isso não está descartado, como é comum da climatologia. Porém, a frequência com que essas chuvas vão ocorrer e as áreas que elas vão atingir, a tendência é que isso se dê de uma forma bastante irregular. Ou seja, aquele produtor rural que está no norte do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, no interior de Santa Catarina, ou mesmo as bacias hidrográficas que necessitam dessa chuva para produzir energia ali nas hidrelétricas que tem nessas áreas, vão ter uma dificuldade com a regularidade da chuva. Não é sempre que vai ter um cenário positivo para essas áreas, tá bom? É um outono marcado por chuvas bastante irregulares no sul do Brasil. E isso não elimina a chance da gente ter extremos de precipitação, tá bom? E vamos falar também um pouquinho de temperatura. A maioria dos institutos de pesquisa, como a gente já mostrou, a gente trouxe aqui o resultado do North American Multimodal Ensemble, ou seja, ele já está fazendo uma média de vários modelos, traz uma expectativa de temperatura dentro da média para o centro-sul, abaixo da média para algumas áreas do norte que vão ter mais chuva, e a gente queria sinalizar isso, né? Não é porque está dentro da média que a gente não vai ter alguns efeitos bastante típicos do Laninha, por exemplo, esse ano. Os gráficos de previsão de temperatura vamos focar principalmente na temperatura, tá? Porque essa previsão de chuva aqui ela é mais qualitativa. Mas os gráficos que a gente acompanha para previsão de temperatura têm recorrentemente mostrado que o mês de abril, principalmente aqui em meados de abril, já mostra uma queda mais acentuada das temperaturas mínimas. A gente pode ter valores inferiores aos 10 graus, por exemplo, em áreas mais altas do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Planalto Paranaense. É normal que isso vá acontecendo e em ano de Laninha é sempre normal também que as massas de ar mais frio consigam avançar um pouquinho mais cedo e com mais intensidade que o normal, tá bom? Então já no mês de maio provavelmente a gente vai ver alguns alertas e acompanhar alguns alertas para geada. Em junho também é muito provável que isso aconteça. Esse é um ano muito propício para esse tipo de cenário, tá bom? É isso, pessoal. Eu termino nossa contribuição dessa análise de verão e outono para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os nossos produtos e serviços da Ampere Meteorologia, entre em contato com a gente, tá bom? Tenham todos uma excelente semana, um grande abraço, um ótimo outono para todo mundo.